Conexão CNN. Conexão CNN de hoje com o Yuri Pita, Leandro Rezende e a Thaís Arbex. Bom dia para você, Yuri. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Fala, Leandro. Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Yuri, queria ouvir a sua avaliação do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido ontem pela CNN, entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. Qual foi a tua impressão, Yuri? Bom, Nonato, antes de tudo, a gente precisa parabenizar os dois candidatos, porque foi um debate civilizado. E isso é um marco fundamental, assim, um debate feito com oposição entre eles dois, com algumas provocações, com momentos até um pouco mais ríspidos, mas sem perder a civilidade. Isso é a primeira marca do geral. Agora, tratando especificamente de cada um deles, Bruno Covas deixou muito claro que vai explorar a sua experiência como prefeito, como ocupante de outros cargos no serviço público, como deputado, como secretário de meio ambiente. Fez um discurso até por vezes exageradamente técnico, às vezes soou mais como um tecnocrata do que como um político, do que como um prefeito candidato à reeleição. Mas isso é justamente uma forma dele se demonstrar mais bem preparado para fazer a gestão da prefeitura, continuar a sua gestão, do que Guilherme Boulos, inclusive querendo colocar aquele rótulo de chefe de movimento social, que Boulos rebateu bem. Boulos não fugiu das suas origens, não quis dourar a pílula da sua trajetória como uma pessoa ligada ao movimento de moradia aqui na cidade de São Paulo, mas marcou ali, inclusive, que isso pode lhe trazer bons conhecimentos de como é a vida real das pessoas, justamente em contraste a esse excesso de tecnicismo de alguns momentos de Bruno Covas. Os dois candidatos colocaram o que haviam demonstrado que iam colocar logo que as urnas se fecharam no domingo. Bruno Covas ressaltando a sua experiência, tentando classificar o adversário de radical, e Guilherme Boulos demonstrando ter uma maior sensibilidade social e tentando chamar Bruno Covas de excessivamente técnico e desconhecedor da realidade dos paulistanos. Depois do que a gente acompanhou nos últimos pleitos e até pegando o primeiro debate americano, né, o Thaís Arbex, quando o Yuri chama atenção para a questão da civilidade, isso é um ponto muito positivo, né, também. Pois é, Nonato, isso chamou muita atenção, né? Foi um debate, de fato, de alto nível, tanto que depois do debate, em entrevista ao âncora Daniel Adjuto do Expresso, os dois falaram desse tema, né? Um parabenizou o outro pelo alto nível do debate. Fazia muito tempo que a gente não via um debate, uma conversa desse tipo, em que eles de fato falaram dos problemas da cidade. Houve, claro, momentos em que eles se contrapuseram ali, se alfinetaram até, mas de fato a gente teve um debate sobre a cidade, sobre as questões da cidade, sobre a questão da educação, sobre a questão da saúde, principalmente nesse momento de pandemia, Nonato. Pois é, Leandro, a gente tem também o presidente Jair Bolsonaro, há pouco inclusive a gente trouxe essa informação aqui pela reportagem em Brasília, o presidente dizendo que não está muito preocupado com as eleições presidenciais de 2022, o Leandro. Será que isso tem a ver com a eleição municipal, com o fato de muitos candidatos que seriam designados como bolsonaristas não terem avançado? Olha, Nonato, é difícil de dissociar essas duas coisas, né? O baixo rendimento aí de alguns candidatos, que o presidente Jair Bolsonaro fez uma espécie ali de horário eleitoral gratuito nas suas redes sociais para defender algumas candidaturas a prefeituras específicas, muitos vereadores também que acabaram não sendo eleitos, mas muitas prefeituras específicas, né? E aí ele teve um fracasso muito grande ali ao se colar com o Celso Russomano aí em São Paulo, e Celso Russomano acabou ficando em quarto nas eleições aí no primeiro turno. Então, vejo como um movimento ali natural de dizer que ele inclusive escreveu isso nas redes sociais, uma avaliação de que essas eleições não representaram um retrocesso, né, dos conservadores que ele representa nas urnas, mas ao mesmo tempo que ele diz isso, né, que não está preocupado ali com 2022, pessoas do núcleo duro ideológico bolsonarista fizeram acenos de que realmente algo aconteceu
com esse espectro ideológico da direita, né? Então, a gente teve ali Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo, foi às redes sociais se perguntar o que aconteceu com o rendimento dos conservadores, e uma pessoa muito próxima do presidente Jair Bolsonaro fez uma avaliação também, sugerindo uma autocrítica para a direita, que foi o Felipe Martins, né, que é o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Ele falou ali que a vitória de 2018 do conservadorismo se deu num momento favorável, que esse momento não é mais favorável e que eleição municipal é base, que não adianta tentar levar no grito. Ele fez também uma ponderação de que numa eleição municipal ganha quem tem partido. A direita tinha um partido, né, em 2018, que é o PSL, mas que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro naufragou, em São Paulo também com a candidatura da deputada Joyce Hasselmann naufragou. Então é um cenário adverso para o presidente Jair Bolsonaro, não adianta tentar tampar esse sol com a peneira, e agora ele está dizendo que não pensa em 2022. Se o resultado do domingo, né, tivesse sido outro, certamente ele estaria com uma outra postura, poderia já estar pensando sim, dizendo que está pensando em 2022. É fato que todo político quer se reeleger, ele não é diferente. O resultado foi adverso, então ele diz que não está pensando. Vamos ver se isso se mantém até a próxima semana. Né? É por aí, Thaís Arbex? Nonato, tem também um olhar que a gente não pode deixar de enxergar com o resultado dessas eleições. Embora o presidente tenha declarado voto em alguns candidatos que não se saíram bem no pleito de domingo, a gente precisa olhar também para o desempenho dos partidos do chamado Centrão, principalmente para partidos como o PP. E o que isso significa? Isso é uma janela de oportunidade para o presidente. Vamos lembrar que não faz muitos meses ele começou a se associar, né? Ele se alinhou a esses partidos, ou seja, criou uma nova base com esses partidos no Congresso e pode se grudar a eles para a eleição presidencial de 2022. Porque, como bem disse o Leandro, ele ainda não tem um partido para disputar a reeleição. Então, há essa janela de oportunidade. O Yuri, você também observa esse cenário do jeito que a Thaís está descrevendo ou não? É bem por aí, sim, Nonato. O que fica claro, até a gente hoje também, dentro das plataformas da CNN, tem um podcast Tem Mais, que eu e o Pedro Duran, junto com a Roberta Russo, a gente fala do resultado aí do primeiro turno. E o que a gente tem que observar? Não dá para confundir a mensagem e o mensageiro. O mensageiro Jair Bolsonaro, nessas eleições, não atuou de forma estratégica, como o Leandro lembrou a observação do assessor Felipe Martins, e isso se reverteu sim nessa imagem de que ele foi fracassado. Mas a gente não pode esquecer que o discurso conservador ele não mudou de 2 anos para cá. As pessoas não mudaram o pensamento de uma forma tão radical. A estratégia eleitoral é que foi difusa e muitos candidatos representaram sim esse pensamento mais conservador que Jair Bolsonaro colocou em evidência em 2018. A questão é que isso ficou diluído de uma forma muito difusa, em parte nesses partidos que estão no Centrão. O PP talvez seja o partido que mais tem interesse em eventualmente ser a plataforma partidária para Jair Bolsonaro buscar a reeleição em 2022. A grande questão é como ele vai fazer para se organizar nesse sentido e qual vai ser o interesse desses partidos. Perfeito. Yuri, obrigado. Valeu, Leandro, e obrigado, Thaís. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Conexão CNN.